Fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então no vídeo de hoje vou estar falando a respeito da industrialização do Brasil, mas antes de entrar na indústria, no nosso contexto nacional, é importante relembrar qual é a importância da indústria dentro de uma economia, certo? Então lembrando que nós costumamos dividir a economia em três setores principais, de forma bem geral, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, onde o setor primário é aquele setor que extrai elementos diretamente da natureza, como, por exemplo, todo tipo de plantação, de formas de agricultura, de pecuária, de criação de animais, ou extração de minerais, como a mineração de ferro, de cobre, né, de ouro, enfim. Toda forma de extração de elementos da natureza nós falamos aí que faz parte do setor primário, certo? O setor secundário ele vai pegar tudo isso que foi extraído no setor primário e no secundário ele vai transformar em alguma coisa que vai ser de uso direto para um consumidor, no caso nós, que aí nós costumamos chamar de bens de consumo. Então nós costumamos classificar as indústrias, né, as fábricas em geral, como de três tipos, de acordo com o que elas estão produzindo, com a finalidade delas. Se elas estão produzindo algo que nós iremos consumir diretamente, ela é uma indústria de bens de consumo. Certo? Se produziu roupas, as roupas que nós usamos, os calçados, camisetas, enfim, os móveis que nós utilizamos em casa, os eletrônicos, os aparelhos eletrônicos que nós utilizamos aí, tudo isso aí faz parte da produção de bens de consumo. Quando agora é para produzir um insumo, algo que vai compor esses bens de consumo, por exemplo, uma fábrica que produz parafusos, que vai ser utilizado na fabricação deste notebook. Aí nós dizemos que isso é uma indústria de bens de produção, porque ela está fabricando matérias-primas que vão ser utilizadas em outros bens de consumo, certo? E também quando uma indústria ela produz máquinas e equipamentos que vão ser utilizados para a fabricação de outras coisas, nós falamos que são bens de capital, certo? Aí são todo maquinário e tecnologia que vai ser utilizado na própria produção. Então nós temos aí esses tipos de indústrias dentro do setor secundário. No setor terciário vai ser aquele setor baseado no comércio, nos serviços, então tudo que atende um consumidor final. Então quando nós vamos num shopping comprar esses produtos que são fabricados pela indústria, nós estamos comprando do setor terciário, é o setor terciário. Então as fábricas elas fabricam e vendem por setor terciário, vendem para os shoppings, para as lojas, para tudo que nós compramos diretamente, tá? Então, nós precisamos estudar a indústria, porque a indústria vai ser um setor importante dentro de todo o cenário econômico. Por quê? Porque o grau de desenvolvimento de um país ele vai depender muito do desenvolvimento da indústria dele. Então, um país que tem bastante indústria, que ele não depende muito de comprar de outros países esses produtos, eles vão ser mais desenvolvidos. Por quê? Porque a indústria ela emprega muitas pessoas, né? Então ela tem uma conexão aí na cadeia de produção que vai estar girando muito essa engrenagem, né, da economia. Então muitas pessoas são empregadas ali, então quando nós compramos algo que foi fabricado no nosso país, nós estamos fomentando o emprego dentro do nosso próprio país. Por isso que os países mais desenvolvidos, como Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Estados Unidos, são países que possuem uma indústria muito bem desenvolvida, certo? Enquanto países que não têm uma indústria muito desenvolvida, como o Brasil, a maior parte dos países da América Latina, em geral, né, comparativamente a eles, né, nós não temos uma indústria tão desenvolvida assim, nós precisamos comprar boa parte das coisas, nós não produzimos a boa parte das coisas industrializadas, nós precisamos comprar de fora, né, das empresas deles, então nós acabamos sendo muito dependentes, uma economia muito dependente, né, da importação, né, de comprarmos de fora. Isso, é claro, dá lucro para os outros países, né? Então nós vamos ter essa relação desigual na economia. Então por isso que é importante a indústria, porque a indústria garante a autossuficiência de um país, a autossuficiência econômica e a garantia de vários empregos. Tá? E também a próprio desenvolvimento militar desses países que são militarmente desenvolvidos, eles também dependem de uma indústria, porque é a indústria que vai produzir as armas e todo o equipamento que é utilizado por um exército. Tá? Então um país que é capaz de produzir seu próprio armamento sem depender da fabricação e da venda de outros países, é um país que vai se tornar aí uma potência militar também. Tá? Então, por isso que a indústria é fundamental para o desenvolvimento de um país. E no Brasil,
Se a gente compreendendo essa importância da indústria, a gente compreende então por que o Brasil e outros países somos mais atrasados economicamente do que aqueles países que hoje estão entre as potências mundiais. Nosso país ele começou sendo colonizado, como nós estudamos em história e na própria formação territorial do Brasil, em geografia, e o nosso foco, desde o princípio, quando os portugueses chegaram aqui, era a extração de matérias-primas, tá? Então eles chegaram aqui, primeiro exploravam o pau-brasil, posteriormente a cana-de-açúcar. Nós tivemos os ciclos econômicos, né, como o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do algodão, o ciclo do café. Então, se você já estudou a formação territorial e econômica do Brasil, você vai lembrar desses tópicos, né? Então a gente vê que desde o princípio da colonização do Brasil, ele foi o foco foi a produção primária, a produção do setor primário, certo? Matérias-primas para inicialmente fornecer para a nossa metrópole, que era Portugal, e para os países europeus, dentro do comércio internacional. Então nessa divisão internacional do trabalho nós tivemos aí o Brasil sempre esse papel de fornecedor de matérias-primas. Então a gente vai ter esse atraso econômico em comparação com os países que vão estar se industrializando. A Revolução Industrial, que que consiste no surgimento das primeiras indústrias, ela vai começar acontecendo em países como o Reino Unido, a Alemanha e a França e os Estados Unidos. Então nesses países do século XVIII em diante eles já vão estar industrializando. Enquanto aqui no Brasil, enquanto eles estão lá desenvolvendo, aqui ainda a gente vai estar num estágio mais atrasado, ainda numa produção extremamente agrícola, né, ou primária. E todo esse modelo econômico que nós tivemos na colonização, ele vai continuar perdurando aí por muito tempo. Tá, nós vamos conquistar nossa independência, depois nós vamos ter a proclamação da República, mas ainda a gente vai ter essa estrutura tanto do espaço agrário, como a gente estuda na geografia o espaço agrário brasileiro, onde nós tínhamos uma grande concentração de terras, porque nós tivemos as capitanias hereditárias e depois as sesmarias, né, que consistiam em grandes extensões de terra para poucas pessoas cuidarem, né, e tornarem elas produtivas para produzir produtos para a coroa portuguesa, né? Então a gente vai ter essa estrutura continuando aí, perdurando com o passar dos anos. Então a gente vai começar a ter uma modernização e o surgimento de algumas indústrias lá pelos anos 1900, depois dos 1920 para 1930, certo? Então já tinha o surgimento de algumas indústrias antes, mas ela vai começar a surgir um pouco mais ali pelos anos 30, depois do ciclo do café, porque com o lucro que muitos empresários tiveram com a plantação de café, eles vão investir essa produção, esse lucro na produção industrial. Por isso que as primeiras indústrias elas vão se concentrar na região sul e sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, ali, Santa Catarina, a gente tem aqui bastante indústrias, né? Então vocês podem ver nesse mapa que eu estou passando aí para vocês como se deu a distribuição espacial da indústria. Pode ver que ela se concentrou nessas regiões da indústria do Brasil. E aí a gente tem que ressaltar alguns governos, né, alguns presidentes que são referência dentro da industrialização. Por exemplo, nós tivemos Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tinha muito discurso do desenvolvimento nacional, o chamado nacional desenvolvimentismo, que é uma ideia de promover a indústria nacional, promover o desenvolvimento nacional através da indústria, ou seja, nós precisamos superar esse subdesenvolvimento, nós precisamos nos tornar desenvolvidos como as grandes potências. Então, para isso, nós precisamos desenvolver a indústria. Para isso, nós precisaremos de investimentos públicos, de proteção da indústria nacional, com substituição de importações, ou seja, vamos colocar taxas para a importação de produtos industrializados, né, para o pessoal parar de comprar de fora e comprar daqui mesmo, né, comprar do brasileiro. Então, a gente vai ter essas ideias, né, que vão ser bastante frequentes dentro do cenário político brasileiro. Então Getúlio Vargas vai ser uma dessas referências aí nas políticas de industrialização do Brasil, por meio de investimentos públicos, estatais e também pelo incentivo ao empreendedor nacional. E a gente vai ter também Juscelino Kubitschek, que é outra referência dentro do desenvolvimento, ele da indústria, né? Ele vai ser o responsável por
investir na infraestrutura, na construção de estradas, né, para conectar. Então as estradas elas são muito importantes, né, para conectar, para desenvolver a indústria, né, para que a indústria ela possa ter acesso, né, ao seu consumidor, né, aos seus mercados consumidores e aos seus fornecedores também, né. Então a gente vai ter o Juscelino Kubitschek aí, e nos governos militares também, depois, que são governos que vão fazer um grande endividamento público, né, mas eles vão ter um investimento público também muito grande que vai impulsionar a industrialização. É claro que existem outros fatores que ajudaram aí no desenvolvimento da indústria nacional nessas épocas, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e o contexto subsequente, onde os países europeus que produziam boa parte dos produtos industriais, eles estavam com as economias em recessão por causa da guerra, tinha toda essa questão. A gente teve a Grande Depressão em 1929, que são temas que vocês estudam com mais detalhes em história, tá? Mas em geografia a gente menciona eles porque esses eventos eles contribuíram para que a gente começasse a comprar mais daqui, em vez de nós brasileiros comprar de outros brasileiros, ao invés de comprar dos estrangeiros. E muitas coisas também que eles não conseguiam produzir, eles estavam comprando daqui. Então isso ajudou, é claro, nesse processo de acumulação, né, do capital e no desenvolvimento da nossa indústria, né. A gente vai ter a indústria brasileira, de qualquer maneira, mesmo com esse desenvolvimento dela nesses governos, né, ao longo desse tempo, até ali o início dos anos 90, a gente vai ter esse desenvolvimento, mas ainda assim nós não chegamos no nível de desenvolvimento dos países como a Alemanha, a França, que hoje são, e Reino Unido, que são referências aí no setor industrial. A gente tinha, né, várias fábricas de automóveis, de veículos, né, de produção nacional, mas a gente vai sofrer depois, né, depois que termina a ditadura e a gente vai ter uma abertura econômica, né, a gente vai ter aí um processo chamado de desindustrialização, ou seja, a indústria do Brasil ela já não era tão competitiva assim e ela vai ficar um pouco mais atrasada ainda, né? Então muitas indústrias vão acabar fechando, né? E aí o Brasil ele continua sendo aí um país concentrado na agricultura, ou seja, a gente ainda é muito focado na pecuária e na agricultura. E o que não é ruim, tá? Deixo isso bem claro antes que alguém venha me cancelar aqui por causa disso, né? Mas é muito importante sim, porque se o campo não planta, a cidade não janta, esse é um dos lemas, né, de um produtor rural. Então é muito importante isso, né? Seja para exportação ou para nosso consumo interno, tá? Mas a gente também precisa juntamente da indústria. Os Estados Unidos mesmo é um país que tem os dois. Ele tem indústria bem desenvolvida e tem a agricultura também bem desenvolvida. Só que o Brasil não, o Brasil ele só tem a agricultura desenvolvida. A nossa indústria ela foi perdendo força, né, dos anos 90 para cá, com menor investimentos públicos. A gente teve políticas de flexibilização do comércio internacional, né, então ficava mais fácil importar, comprar de fora. E isso acabou quebrando muito o produtor brasileiro, né, industrial brasileiro. E a gente vai ter menos investimentos públicos comparativamente a outros governos, né, como os governos militares ou o governo de Getúlio Vargas. Então a gente vai ter esse processo que a gente chama de desindustrialização. Então, basicamente é isso que a gente precisa entender da indústria brasileira, certo? De qual é o nosso papel aí dentro da economia mundial. E espero que vocês possam, né, tá procurando mais fontes a respeito desse assunto, né, que ele é de grande relevância hoje, tá bom? Então, de forma bem resumida, é claro, porque para entender a industrialização a gente precisa se aprofundar mais em vários tópicos, tá? Eu trouxe aqui um resumo bem geral, né, um pouco da história da industrialização brasileira e das características, né? Então eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!